Paz e luz, vamos continuar no assunto a dinâmica dos sonhos, objetos, lugares amaldiçoados. Esta palestra faz parte do livro Enigma dos Sonhos. É só colocar o livro Enigma dos Sonhos e vai aparecer. O endereço correto é enigmadossonhos.blogspot.com. Você é o nosso convidado. Continuando, falamos que as nossas emoções, elas produzem uma expressão energética. Cada ato que temos produz uma expressão energética. Somos como uma antena gigantesca de uma rádio que produz energias que caminham o universo inteiro. É a nossa parte energética, segundo o livro Enigma dos Sonhos. Quando falamos, desejamos o nosso centro energético, ou como o livro Enigma dos Sonhos fala, centro atômico, a estrela interior que existe no nosso peito, ela expressa incríveis expressões energéticas e essas energias são vivas e podem retornar para nós depois. Elas são absorvidas por um objeto, absorvida por um lugar, absorvida por um ambiente e elas ficam ali. O próprio Senhor Jesus falou: as minhas palavras são espírito e vida, e não voltarão para mim se antes fazer o que lhe apraz. Isso quer dizer o seguinte, que as palavras de Jesus são vivas, vivas como uma pessoa. Bem, as palavras do nosso Mestre Jesus não têm igual. Nada há de se comparar com as palavras do querido e maravilhoso Mestre da Luz, que é o nosso Senhor Jesus. Porém, em nós deve haver algo semelhante, de infinita pequenez, porém semelhante. Ou seja, as nossas palavras também são vivas. E elas vão fazer aquilo que nós soltamos para fazer. E depois elas voltam para nós, que parimos pela boca essas palavras. A nossa imaginação, ela é o útero. Ela cria todo o ambiente e depois parimos pela boca este espírito vivo que são as palavras. E elas podem se encarnar, vamos dizer assim, num objeto, num lugar. Essas memórias vivas, como tem a teoria das memórias vivas, se você colocar no YouTube, memórias vivas, teoria das memórias vivas, elas também, além de ficar no ambiente, e além de provocar o habitat necessário para os demônios, ou seja, anjos caídos, elas também poderão possuir a mente das pessoas que ali habitaram. Ou seja, um lugar onde houve muitas mortes, muitas atrocidades, sofrimento intenso, aquele lugar ficou enlamecido de energia negativa das pessoas que na hora que morreram soltaram. Então vem uma outra pessoa morar naquele local, ela começa a receber e a ler essa leitura. E muitos fantasminhas que aparecem são estas energias, essas leituras que elas fazem do local. E elas começam a se perturbar. E essas energias, independente dos demônios, poderão tomar posse da mente dessa pessoa e enlouquecer esta pessoa, dependendo da quantidade de energia, da fraqueza da pessoa, da sensibilidade daquela pessoa. Então, existe perigo nessas memórias vivas, porque elas podem possuir as mentes, enlouquecê-las e fazê-las praticá-las erros conforme a sua natureza, ou seja, uma energia de um ambiente violento. Então, aquela pessoa pacífica, acaba pacíficozão, então ele vai para ali e ele vai começar a ler. E nos sonhos, ele vai começar a receber visitas, talvez até de anjos caídos. E começa a mudar a sua personalidade, porque aquele ambiente está fazendo a cabeça dele. E de repente ele assassina toda a família, como já foi vários casos nos Estados Unidos. Surge uma voz, surge um comando, uma repetição na cabeça dele, e aí repete-se novamente aquilo que aconteceu anteriormente. Lugares de incrível disputa, mortes, assassinatos,
cultos e sacrifício se tornam habitados por energias vivas que atraem demônios, anjos caídos, por causa da sua natureza negativa. Os demônios são alimentados por essas energias, mas existe naquele ambiente, além dos demônios, essa vibração energética que pode influenciar, independente dos demônios, a pessoa que habita aquele local. Então, esses lugares que têm essas memórias vivas poderão influenciar terrivelmente a pessoa, a sorte da pessoa. E a pessoa que faz uma macumba, o demônio, ele pega aquela energia daquela pessoa. Uma pessoa tem muito ódio de outra, muito. Então a pessoa faz um sacrifício para o demônio. Você acha que esses espíritos caídos se alimentam de galinha preta, se alimentam de farofa? Não, de forma nenhuma. Eles se alimentam da energia da pessoa. Aqueles apetrechos, vamos dizer assim, são a forma de fazer o pacto e ela ter acesso à energia da pessoa, que é o ódio que a pessoa sente. Então, quando ela ataca a outra pessoa, a qual ela foi mandada, o demônio foi mandado, ele ataca com a energia, com a ira, com a raiva daquele que o mandou. Interessante, né? Então, essas memórias vivas, elas podem possuir objetos. Alguém pode dizer, isso é fanatismo, é loucura. Mas ele não duvida quando alguém chega com um simples CD e diz, olha, aqui tem 4 filmes gravados. 4 filmes com legenda, cores, 4 filmes, uma duração incrível. Está gravado nesse CDzinho aqui. Ele não duvida. Mas se dissermos que uma moeda, no caso de Judas, estava energizada por maldição, ele não vai acreditar. Por que não? Você acha que nós somos apenas uma casca de carne? Somos uma energia muito grande. Somos uma expressão energética. Quantas vezes Jesus Cristo falou, se a luz que há em ti, cuidado para que a luz que há em ti não se torne trevas. Os olhos são a candeia do corpo. O próprio Jesus se transfigurou e mostrou o seu centro atômico, e os seus olhos brilhavam, o seu semblante brilhava como o sol, o seu peito reluzia. E o que é aquilo? Ah, é coisa do cão? Não é coisa do cão. É o espírito que Jesus tinha e que você tem também. Você não é um cachorro, um gato, um boi, você é um homem, você é um descendente de Deus. E esta energia que tem dentro de nós pode ser trevas também. Porque Jesus falou que essa luz pode se transformar em trevas, e grandes trevas serão. Então essa energia, ela pode ser uma energia negativa. Poderíamos traduzir por trevas. Em vez de ela se expressar através de luz, de clareza, ela expressa através de trevas, de negatividade. E esta negatividade, ela se esconde em ambientes, objetos pessoais. Tudo que a pessoa tem, contém a energia que a pessoa tem. Meu irmão, diga isso. Como é que você pode dizer uma coisa dessa? Você é um teólogo, você estudou teologia. Sim, e aí? Você já leu na Bíblia que o lenço de Pedro curava? A sombra dele também curava. Os lençóis, a roupa curava. Não, meu irmão, ali era Deus. Era Deus sim, mas o lenço era de Pedro, não era de Deus. Não era de Jesus, o lenço era de Pedro. Mas se era Deus, para que precisou do lenço? Para que precisou da sombra? Mostrando que Pedro era um homem santo, um homem de Deus. E que até as roupas de Pedro tinham a energia de Deus, a energia da luz, que curava os enfermos quando aquele lenço era colocado em cima da pessoa que estava doente. Veja que maravilha! Isso é energia. Amém? Vamos continuar nesse assunto na próxima palestra. Em nome de Jesus. Amém.